O nosso planeta é o nosso primeiro dever enquanto ser humano encarnado. Qual sábio musicista compõe do vento a partitura de cada pássaro em seu gorjeio, a desenvoltura? A reencarnação é a bênção do anonimato, da gente esquecer quem somos nós. Olá, hoje nós estamos aqui com um desafio. Falar do que eu pessoalmente mais gosto na minha vida. O que será? Gente, eu amo livros, eu amo literatura. Meu nome é Rosana Silqueira Paixão. Eu sempre vivi entre livros. E quando eu conheci a doutrina espírita, eu vivo mergulhada entre o direito e a espiritualidade. Então, e tudo isso sempre em meio a livros, literatura. Então, eu vou falar, e nós vamos falar do que eu realmente amo no fundo do coração. Cartas de Luz apresenta para vocês hoje um tema muito maravilhoso, que é sobre literatura espírita. Por isso é que convidamos nossa amiga Cáritas Lacerda para estar conosco aqui nesse diálogo. E Cáritas, amiga, palestrante, espírita, trabalhadora da Seara Espírita, aceitou o nosso convite e nos honra hoje com sua presença. Cáritas, seja muito bem-vinda. Nós amamos o que você faz, o que você trabalha, o que você expõe para o mundo. Bom dia a todos. Nossa, doutora Rosana, para mim é uma alegria, é um prazer estar aqui. Além de falar da doutrina espírita, né, que é uma doutrina consoladora, iluminadora das nossas consciências, falar de literatura. Como você mesma disse, você cresceu mergulhada em literatura. Eu cresci com a minha mãe declamando poemas para todas as situações. Se tinha um aniversário, ela declamava um poema. Se chovia, tinha um poema, sabe? Se estava triste, tinha um poema. Então, assim, a literatura também, sabe, permeou minha vida desde a infância. Que maravilha. E a literatura espírita, nossa, desde criança eu convivo nos evangelhos do lar com a literatura espírita. Que maravilha. Então, Cáritas, dessa força maravilhosa que nos une, além de tantas outras, né, de modo específico, vamos rogar a Deus que nos abençoe, que conduza essa nossa conversa da melhor forma possível e que nós possamos, né, espalhar para o mundo também, né, esta luz que vem exatamente da doutrina espírita, que nós possamos continuar a ser semeadores das lições do Evangelho. Que Deus nos abençoe. E aí, então, Cáritas, você já começou a falar, mas era uma curiosidade que eu tinha. Então, você é de berço espírita, não é? De berço espírita. Olha que maravilha. Participei, né? da evangelização espírita, da juventude espírita. E por falar em juventude, eu não tinha comentado com a senhora, doutora, mas a leitura da literatura espírita faz um diferencial tão grande para os jovens que na faculdade eu já percebia isso. Porque o nosso vocabulário, a nossa forma de falar, a espontaneidade faz um diferencial enorme. Demais. Então, eu tive mais 2 colegas espíritas da juventude na mesma turma da faculdade, na Unimontes, que eram o Edson e a Marcinha. E o pessoal falava assim, nossa, mas eles falam diferente, eles têm um vocabulário elaborado. Mas por quê? A gente estudava muito a obra do André,
Então, isso faz uma diferença Faz uma enorme na vida diferença da gente. muito grande, Amplia o nosso realmente. vocabulário também. Também. É muito bom. Essa observação muito importante, Caritas, Sim, muito importante mesmo, né? Principalmente assim, hoje, né? A gente tem que realmente mostrar para o jovem essa realidade, né? Vamos ler as obras espíritas. Vamos ler tudo, claro, mas sim. vamos ler com muito amor as obras espíritas. É um outro universo. Como eu trabalho também com a coordenação de juventude, a gente comenta e mostra isso para os jovens, como que o estudo das obras ou de Kardec ou de André amplia a nossa capacidade de reflexão do mundo, porque é Exatamente. uma obra que nos coloca para pensar, sabe? Eu falo muito com eles assim, esse ir e vir no pensamento, a doutrina espírita colabora, ou seja, a Demais. gente sai ali do senso comum para ampliar nossa capacidade de pensar, de compreensão, de Exatamente. relativizar, de entender. É, Então, a literatura espírita, a doutrina espírita, é de uma é um tesouro, né? instrumentalidade, é um É tesouro. um tesouro. Essa palavra resume tudo. É É um um tesouro. tesouro. Pois é, Caritas. Então, aí você já disse bastante coisa, mas nesse seu pensar, né? Como que você acha que a doutrina espírita, aliás, que a literatura espírita pode contribuir para o crescimento moral, né, dos jovens, das pessoas de um modo geral, principalmente na nossa época, né? Olha, doutora, eu tenho refletido que assim, o ser encarnado, o homem encarnado, quando ele mergulha na matéria, a gente sabe que obnubila, né, a mente, Sim, na verdade, obscurece o obscurece. nosso entendimento. A matéria, esse mergulho na matéria permite isso, né, É, desse esquecimento. exige isso, né? Exige É isso. verdade. E a doutrina espírita, com a literatura, ela vem como uma ferramenta que colabora para que a gente possa iluminar o pensamento, reacender, reavivar aquilo que verdadeiramente nós somos. Então, se tem um direito que todo ser humano encarnado precisa ter, é o direito de ter acesso à literatura espírita, à literatura espiritualista, mas como nós estamos falando da literatura espírita, porque ela promove esse despertamento da consciência, ela Correto. promove o acordar do ser na vida material. Então, é uma ferramenta indispensável para que a gente possa lidar conosco mesmo, com o outro, na vida de relação, no enfrento de desafios. Então, a gente não pode negar qualquer que seja o contato com a literatura espírita. É nosso dever, Correto. é nossa obrigação repassar essa tocha luminosa que a gente É, recebe de de presente da presente. espiritualidade É. superior. E você acha que é possível, então, Cáritas, a literatura espírita dialogar com outras vertentes, né, vamos dizer assim, de leitores? Com certeza. Allan Kardec comenta que a doutrina espírita não será a religião do futuro. Não Sim. será. A gente vê isso muito nas obras. Na obra do André, a gente vê ele revelando tempo do amor e da sabedoria, tempos da caridade, né, que existem na Uhum. vida maior. Mas os postulados, as leis, são universais. Então, todos os seres encarnados e desencarnados devem ter acesso, porque todas as vertentes religiosas, filosóficas, científicas deverão trabalhar com esses postulados. A lei de reencarnação é uma lei tal qual a da lei de gravidade. Mais cedo ou mais tarde, ela vai ser confirmada, ela vai ser revelada para os quatro cantos, como diz Emmanuel na obra do André Luiz, numa das introduções do seu livro. Então, não tem como, todos deverão ler a lei de reencarnação, a lei de caridade, a lei de amor, a lei de evolução. Então, isso é pressuposto para qualquer pensamento de qualquer religião, de qualquer vertente.
Então, pensa Exatamente. uma artista que trabalha com essa lei. Então, com certeza, reportando aí a sua pergunta, todos nós trabalharemos com esses pressupostos, com essas leis reveladas pela obra espírita, pela terceira revelação. Pela terceira revelação. Muito bom. Ô, Cáritas, e assim, nós estamos aqui falando de literatura, né? E Sim, você, né? Agora podia nos falar um pouco de você como escritora, porque nós estamos aqui com a escritora, sim, né? Já tem algumas obras já publicadas, né? sim. E E fale-nos sobre a primeira, qual foi a primeira, qual a última, como que você tem lidado com... as obras que eu tenho escrito, na verdade, eu tenho muito material produzido, Certo. porque essa obra, por exemplo, que foi a segunda, que é o Sagui, o Macaquinho em Busca do Sonho, eu escrevi tem mais ou menos 20 anos atrás. Não. 20 anos. Em nossa E cidade, a ela parece senhora. que tem 20 anos, então Em nossa não é? cidade, como a senhora lembra, a gente tinha um zoológico aqui, Aham, bem lembro. próximo do Morado do Parque, próximo do meu bairro. E eu levava os meninos, as minhas crianças, para o parque, e lá tinha a aula dos macaquinhos. E o parque margeia com a Serra do Exatamente. Mel, o Parque da Sapucaia. E aí a gente ficava, eu dialogava com os meus filhos, gente, deve ser tão triste nascer preso. Deve ser tão triste os animais viverem no zoológico. Será que eles não pensam? Será que eles não desejam morar na mata, ter a vida natural deles? E a partir daí, da conversa com os meus filhos, que foram surgindo, que foi surgindo essa história, Saguinho, um macaquinho em busca do sonho. E então, essa é a segunda obra que eu publiquei, que ela Certo. veio a público mais ou menos 2 anos aqui atrás. Então, é uma história maravilhosa, porque é um macaquinho que nasce no zoológico e ele deseja conhecer a mata. E depois que eu fui contando essa história, divulgando essa história, uma amiga me falou assim: Mas Cáritas, não parece com o mito da caverna? Eu falei: Ai, meu Deus, é verdade. Tem tudo a ver com o mito da caverna adaptado para as crianças. Mas quando eu escrevi, não nasceu desse desejo, nasceu ali do diálogo com as minhas crianças. E de fato, doutora, parece com o mito da caverna. Porque eu sagui esse macaquinho, junto com aqueles outros que nasceram ali no cativeiro, que só tem acesso àquele movimento do zoológico, ele sonha morar com a mata. E nessa história tem um personagem fundamental, que é o curióbico fino, que é um Hum, pássaro que mora na serra, que visita o zoológico e ele faz esse permeio de relatar o que tem na mata, a vida da mata, e contar para aqueles que vivem no cativeiro. Eu fiquei lembrando dos médiuns, como eu te disse, né? Dos espíritos que ah, psicografam através dos médiuns e através falam: dos médios. olhem, tem a vida maior, tem a vida espiritual, a vida não é só essa vida material que a gente vê, de comer, de preocupar com vestir, né, dentre outras coisas mais que é importante, mas ela tem um foco fundamental, tem uma vida maior na mata, ou a vida maior na a vida espiritual. E esse curió vem, mas ninguém acredita, mas o sangue dá crédito, até que ele tem a oportunidade de ir para a vida maior. Não vou contar a história Ah, toda, porque, vai nos né, para o deixar leitor, para curiosos. deixar curioso, para deixar o desejo de consultar. Gente, eu queria o livro também, né, doutora? Claro, sem Mas dúvida. essa é a E história que vai para o público infantil isso, trabalhar a importância isso, do mundo infantil sonho. do sonho. Que coisa maravilhosa. Por falar em mundo infantil, por falar em sonho, por falar em criança. Você é evangelizadora? Sou É. também. Fui evangelizadora durante muitos anos, Aham. no Allan Kardec. Lá em São Carlos, eu morei em São Carlos, né? Ah, No centro espírita lá. E também evangelizadora no centro espírita que eu frequento atualmente, no Meimei. meio, Fui meio. durante muito tempo. E como que a história, se você falando de literatura infantil, Isso, né? como que a história, como que uma narrativa, uma parábola, a parábola do Cristo, que ele não registrou as parábolas, né, ele usou essa tradição oral curta, mas como que a história permite o outro
se localizar, Muito. se enxergar. E a Exatamente. partir daí fazer esse trabalho de transposição do ser e propor o autoencontro. Que coisa Então, como maravilhosa. que a literatura infantil faz isso e como que a literatura espírita promove isso? Como que a É parábola, incrível doutora, mesmo. que a gente pode conversar agora, faz isso com a gente até hoje, Nossa, há mais como de é que dois há mil anos mais de 2000 atrás. anos, Quer dizer, que coisa que é imorredora. não é? Na verdade, né, a gente sempre lembra, Jesus não escreveu livros, Não, mas escreveu o livro na nossa consciência, né? nossa consciência. Das parábolas que você está falando, que coisa maravilhosa, né? Mas então, Karen, esse é o segundo livro. Esse é o O segundo. primeiro, você sabe qual foi? O Lembra-se? primeiro foi o Foi Jacareca. 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 Eu achei tão bonitinho esse título. É, Jacareca. Eu nem sabia que tinha outro livro com esse título, mas Ah, depois é? que eu publiquei, eu vi que tem mais um. Olha. Então, o Jacareca, ele foi o primeiro. E eu tive um filho, tenho um filho, Ciro, que nasceu carequinha. Ele demorou quase Ah, 2 anos para ter cabelo. oh, Então ele saía correndo, sabe? A criança quando aprende a andar sem cabeça, sem sem cabelo, na cabelo. verdade. Ô, gente, sem É. cabeça é o máximo. Sem Aham. cabelo. E aí, então, eu vou tecendo essa narrativa de um jacaré que nasce careca. Ah, E ele tem, então, a mamãe, e aqui eu vou tratar muito da relação de afeto da mãe com o filho, de cuidado das mães com os filhos, porque a mãe, diante das necessidades dos filhos, elas se viram, elas, elas dão tudo de si para suprir as necessidades, para fazer com que o filho, a partir daquela sua lacuna, ele vença, ele improvise, ele supere, ele passa a ter autoestima, ele passa a valorizar aquilo que ele é mesmo, do jeito que ele é. E eu acho que a mãe tem muito esse poder. Não só a mãe, mas a educadora, a evangelizadora, o sim, coordenador de com certeza. juventude. Todos nós, enquanto seres humanos, ao relacionar com as necessidades do outro, a gente pode favorecer o empoderamento, a gente pode colaborar para que o outro valorize a sua dificuldade e transforme essa dificuldade em potencialidade. Então, jacareca é uma situação assim que eu apresento dessa forma. A mamãe passa a Interessante, criar né? perucas e o Ah, jacaré, ao desfilar na floresta, na mata, com suas perucas, ele se acha, ele é o cara, como está no livro, é o cara esse jacaré. Então ele passa a ser assim admirado, de forma que ele organiza um baile de perucas e todo mundo quer ser como ele. Então é uma história de superação, interessante, né? de aceitação, de afeto, de carinho tão grande das mães, mas também dos Dos filhos. filhos, né? Por falar nisso, Cáritas, você é, falou aí, né, que você tem filhos, né? É, são quantos? São 5 filhos. Eu me lembro de uma palestra que você fez, e também me lembro de um teatro no Centro Espírita que eu trabalhei, e aí eu me lembro que você ia com a meninada, né? Toda. Eu lembro que eram muitos, mas eu não sabia, são 5, né? 5. E aí, na peça, né, no teatro, parece-me que era do Natal, uma coisa assim, todos eles eram atores também. Era uma Todos gracinha, um eles. nenenzinha. Porque eles participam, porque eu Foi ia para muito a lindo. juventude. Ai, gente, 5 filhos 5. para a nossa geração, Para a né? nossa geração. Eu ia para Não a é brincadeira, juventude, né? ia para a evangelização, eles iam comigo. Ia para um trabalho social no albergue infantil ou no abrigo, eles iam comigo, contavam história, tocavam violão. Ia para a juventude, eles iam comigo. Me deram assim, um suporte Que muito maravilha, grande, né? sabe? Muito grande. É interessante, quando você falou aí também, eu me lembrei muito, me reportei muito aqui à minha infância, quando minha mãe, ela gostava muito de contar histórias. E nós éramos 7, né? Depois acrescentou mais 3, então ficamos 10, mas nessa época era só os 7.
E então, à noite, e naquela época, né, sem televisão, etc., né, só tinha os livros mesmo. Sim. Então, uma forma que ela tinha de reunir todo mundo, e a gente adorava, é que ela contava as histórias da Bíblia para nós. E a gente pedia: ah, mãe, conta aquela de José, aquela Sim, que os José. irmãos bateram nele. E ela contava e dramatizava e falava, e sempre tinha alguma coisa, tá vendo? Por que que os irmãos têm que ser unidos? Por que que não pode ter essa divergência? Vocês viram o que que aconteceu? Nossa, foi muito bom. Isso Sim. marcou assim muito, muito mesmo. Mas então, então a questão do jacarecá, né? Como é que chama? Jacareca. Jacarecá, né? Jacareca. Jacareca. É muito interessante, né? Então, nessa obra, qual que é o principal sentimento, a principal lição que essa obra nos traz, cara? Nessa Que obra, você acha? nessa obra a gente trabalha valores assim, de aceitação das suas dificuldades, Certo, de superação, sabe? De correto. otimismo, de resiliência, mas de alegria, sabe? De companheirismo, de ternura. Tem uma cena linda que eu gosto, que é da mamãe fazendo a peruca para o filho quando é criança. Olha, eu acho essa Ah, cena das mais fofas. peruca Porque lunar. peruca lunar, para quê? Para o Olha que jacarezinho não resfriar. E ela tem um pouco de rima, porque eu tenho a poesia também no meu sangue, sabe? No meu tô vendo. coração. Então, eu acho essa página de uma ternura, de um encantamento tão grande, do afeto da mamãe. Olha, então eu acho que essa obra passa isso, passa ternura, passa afeto. E eu tenho tido relato de mães que têm crianças que todos os dias só dormem se ler o O livrinho de livrinho, Jacareca. O pois é. livro já está todo surradinho, cansadinho, sabe? Eu acho maravilhoso. E uma das coisas que eu gosto de pontuar muito é o ilustrador desse livro, doutora. O ilustrador, na época, foi um jovem de 16 anos. Olha, menina, que coisa. Ah, eu amei, eu Que amei. artista, né? Ele é Porque é muito Vitor Leal, tá Vitor vendo? Leal. Vitor Leal. Hoje ele está fazendo faculdade. Ele que ilustrou o Sagui para mim. Ele que diagramou o Encantos da Lua. E ele está produzindo mais 5 livros que vão sair de uma Nossa, coleção. Lá para setembro a gente está lançando. É o nossa, Vitor. que bom. É porque Mas o Vitor, tem alguma coisa a ver com você? não, Não, né? não tem. A gente Parentesco, nada, encontrou, conheceu. a editora sugeriu vários ilustradores e cada um fez ali a performance do Jacareca. E aí, Certo, com a ajuda de uma tia minha, Angeline, que você conhece conheço. demais, Nossa, ela, linda. Cartas, esse Jacareca aqui está mais criança, está mais infantil. E aí, Ah, então, a gente acabou escolhendo o desenho dele e a partir daí eu venho trabalhando com ele, sabe? Ele é de Carangola, Minas Gerais. carangola. Vitor Leal. Nossa, muito Então, jovem, muito né? jovem. Muito E aí, jovem. todo momento, toda oportunidade que eu tenho, eu gosto de falar para os pais e para as educadoras, porque hoje trabalha-se pouco arte na escola, está Muito tão pouca. preocupado em alfabetizar, Conhecimento, em né? trabalhar para as provas anuais, que as pessoas deixam de lado a arte, a criatividade, A a sensibilidade, imaginação, né? a sensibilidade. E eu falo, gente, olha aqui o Vitor, tão novinho, já Já tão pensou? talentoso, já ganhando seus próprios recursos, mas tendo acesso à sua arte, à sua criatividade, à sua potência. Então eu falo muito isso para os educadores. Deixem as crianças desenharem, fazerem desenhos livres, pintarem, sabe? Deixe a expressão da criatividade do mundo interior até para a gente conhecer de fato o que a criança traz em si. Porque se ela não nos conta o que ela traz em si, quais os sentimentos, quais as suas alegrias, quais as suas tristezas, como a gente vai conhecer, como a gente vai poder colaborar para o crescimento, para a superação delas. E a arte promove isso, permite isso. Ah, com certeza, né? E a literatura
de modo muito especial, né? Nossa, eu sou apaixonada. Interessante, né? Apaixonada. E você já publicou algum livro de poesia? Você falou também tem a Já, pegada da poesia, né? já. Ah, que coisa Já boa. sim. Mas espíritas, poesias espíritas? Ou, Na verdade, ah, assim, esse livro que eu publiquei esse ano no Encantos. FLAM, que é um movimento literário aqui de Montes Claros, a nossa cidade, Certo. ele tem, a grande maioria deles são poemas que, que promovem mesmo a conexão do ser com o mundo interior, com o Certo. mundo interior, com a espiritualidade, com a reverência ao Criador. O prefácio dele é do Vanderlino Arruda, que você também conhece, Vanderlei é um que parceiro muito querido. parceiro, ele fez um prefácio, É, eu aproveito a oportunidade para agradecer a ele, sabe? Ao Vanderlino, a Penha, que fez a correção ortográfica do livro, mas também a Miriam Carvalho, que é sua sim, vizinha, é minha vizinha. É que é Miriam. sua vizinha, que eu vim aqui umas 2, 3 vezes. Ah, Ela, gracinha ela da que sugeriu o Miriam. nome Encantos da Lua, Olha. na É, e ela é verdade, escritora ia também, né? ser, ia ser Fases da Lua. Mas como eu mostrei para Hum, ela o poema Encantos da Lua, ela falou assim, Cáritas, coloca Encantos da Lua, tá tão delicado esse poema, sabe? Então eu acabei nossa. aceitando essa sugestão. Então é um poema, é um livro que vai abordar muito de espiritualidade, muito, muito mesmo. Certo. Vai falar de amor, vai falar de resiliência, vai falar da infância, desse colorido da infância, vai falar também das crianças do abrigo, que eu trabalhei muito com É. voluntária das crianças do abrigo. E a gente fala pouco sobre esse assunto, né? Pouco. E é necessário falar mais, né? E trabalhar mais. E trabalhar mais. É, Acho que você tem um lugar que a gente precisaria visitar, são esses espaços esses para a gente passos, levar né? alegria, conforto, porque por mais que lá tenha toda uma assistência, não há colos de candura, que é É, só colo de mãe, só colo de quem exatamente. ama, oferece um colo de candura, como eu vou É. falar num dos poemas aqui. É, né? Nossa, que coisa maravilhosa, né? Ô, Caritas, e nesse trabalho seu de evangelização, como que você acha que está acontecendo essa evangelização, principalmente a evangelização infantil, né? Nos espaços espíritas, nas casas espíritas atualmente, você que transita entre várias, né? Você acha que está assim um trabalho assim que tem que ter alguma modificação, ou que tem que ter mais incentivo, o que você assim, qual a sua apreciação sobre isso? Eu vou comentar isso a partir da nossa experiência no Sobreira. Correto. Mas também de uma visão bem geral, porque para a gente falar de determinado espaço, você tem que estar no lugar do outro, né, na convivência. Sem dúvida. Mas, por exemplo, no Sobreira, esse ano, a nossa temática de evangelização, para evangelização, foi produzida com a minha presença, a minha contribuição, juntamente com a Fran, que é coordenadora da infância. E a gente optou por um viés esse ano em que toda a temática espírita dialogasse com a consciência do ser no planeta, Ah, do tá. pertencimento do ser para esse planeta, para essa Gaia, que é a nossa mãe. Porque se Hum, o encarnado não consegue conectar ali com o seu parceiro, com aquele. Se ele não consegue conectar com os animais, se ele não consegue conectar com a beleza da natureza, se ele não consegue perceber o Criador no pôr do sol, num rio limpo, se ele não consegue conectar, perceber Deus a partir da necessidade dele cuidar da rua que ele passa, do lixo que ele precisa colocar na porta da melhor maneira, se ele não consegue perceber o Criador, por exemplo, em participar de campanhas do agasalho, participar de movimentos, de campanhas daquele ser que está na rua
e que pode ter a sua atenção, que pode ser o cuidado. Então, a gente conectou toda a temática do Evangelho, a temática dos princípios básicos, a partir do ser no mundo, sem Correto. perder essa conexão. Porque Uhum. eu conversava assim com a Fran, falei, Fran, a gente não pode conectar a evangelização apenas nas quatro paredes do centro espírita. Correto. A evangelização precisa abrir portas, mesmo que lá no centro espírita, para o mundo. A Sim, criança precisa levar esses pressupostos da sua convivência com o coleguinha, mas também no coleguinha do abrigo. Então, dentro da nossa temática, tem campanhas de agasalho, tem trabalhos para confeccionar kits de material escolar que a própria criança tira a partir dela. Então, entendi. essa conexão, sabe, doutora, é muito importante. Não é aquela coisa doutrinária, não é aquela coisa. Não vamos falar a palavra doutrinária, gente, mas aquela coisa de catequese. Entendi. Sabe? Eu não sei se eu estou me fazendo É uma coisa que entender. convida mais a vivência A no mundo, né? vivência no Na sociedade. sociedade, né? É Está atento à interessante, né? temática do mundo, por exemplo. De que adianta eu estar estudando, tá trabalhando com a criança, por exemplo, a vida do mundo maior precisa, mas é uma criança que não está atenta a, por exemplo, ao uso do supérfluo, não está atenta, por exemplo, aos jovens, à usurpação dos bens, dos recursos da natureza, cada vez mais agressivo que o ser humano está tendo essa relação com a natureza, o muito amor agressivo. que Jesus tinha com a natureza, o amor que Paulo fazia, Paulo, segundo Emmanuel, aos domingos, ele reunia em um ambiente da natureza com todos aqueles que participavam da igreja para desfrutar dos momentos da natureza, para sentir. E eu acho que a gente precisa trazer isso para a nossa evangelização infantil. Estar visitando parques, aula nos parques, sabe? A visita no asilo, levar música, os jovens cantar, fazer saraus, ouvir esses idosos que ali estão, valorizar, levar um mimo confeccionado pelos próprios jovens, pelas próprias crianças. A gente, sabe, eu penso no evangelização com esse viés. É o É um Cristo na projeto prática, grandioso, né? grandioso. É e Mas, necessário, mas né, como a gente Karen? está todos os domingos ou todos os sábados, sabe? Trazer a vivência. Que tal da evangelização, gente? Vamos todo mundo ali trazer um vasinho, plantar uma rosa, e na hora que essa rosa crescer e cultivar, presentear um idoso. Isso é cuidar da natureza, isso é ver a germinação da semente. Isso é porque hoje as crianças, doutor, elas querem tudo pronto. Já compra tudo pronto. Não sabe de onde vem o leite. Leite é só de caixinha? Não sabe de onde vem a carne, Nossa, sabe? Não sabe como a gente pode melhorar o nosso consumo da carne e diminuindo cada vez mais. Sabe? A gente não sabe de onde vem o tecido, acha que vem do shopping. De onde vem o tecido, exatamente. o nosso sapato. Então, a consciência do ser no mundo é de responsabilidade também da Também. evangelização infantil, É. porque é o Criador que nos presenteia com essa casa maravilhosa. O nosso planeta é o nosso primeiro dever enquanto ser humano encarnado. E a gente quer cuidar de tudo e não cuida da casa. Nós vamos voltar para essa casa novamente, porque os bons herdarão a terra. E que Exatamente. terra nós queremos herdar? Verdade. Se a gente não cuida dessa terra, se a gente não planta árvores, olha as nossas condições Arranca as que ainda climáticas, tem. arranca as que ainda tem, olha as nossas condições climáticas. Então, desde criança, a gente precisa cuidar, trabalhar essa questão dos animais, da natureza, plantar nas nossas próprias casas, o nosso jardim, as nossas árvores. Mas a gente não arranca cada vez mais. Que terra vamos herdar? Vamos falar para os nossos internautas. Que terra queremos herdar?
Que crianças, que pais queremos ter quando nós voltarmos para essa terra? Então, a evangelização infantil é a evangelização do ser, o ser consciente da espiritualidade, mas uma espiritualidade que se concretiza em cada passo que a criatura der enquanto ser encarnado, Sem em cada dúvida. passo. Cada Imagina você chutar um animal, machucar um animal, ou desprezar um outro por causa da sua condição social, da sua condição cultural, da sua condição religiosa. Deus nossa, é Pai de todos. todos, todos, Eu acho que absolutamente todas as é uma coisas, coisa né? que teria que estar na evangelização. Deus é Pai de todos, É, todas as criaturas, todas as porque criaturas, até as pedras vão falar. Deus é até Pai de as pedras todos. vão falar. Eu fico É. emocionada. Ah, eu Então eu sei. penso isso como evangelizador. É, é impressionante, né? A Caritas, ela deixa, né, na fala dela, fluir essa emoção que a gente deveria, todos nós deveríamos ter, né, por aquilo Sim, que a gente ama verdadeiramente, ou pelo universo, por Deus. E então é muito bonito esse seu trabalho, viu, Caritas? Muito bonito. E aí você estava falando, e eu interrompi, sobre os encantos da lua. sim. É infantil? É um livro para evangelização infantil ou de uma literatura mais para jovens ou para adultos Olha, esse ou para todo livro, mundo? eu penso que é para todas as idades. Aham, A nossa colega Sara, que sei, foi no lançamento, adquiriu, sei. ela falou assim, Cáritas, eu li um dos poemas no Evangelho do Lar, do lar Olha, na casa dela. Então eu fiquei muito feliz, sabe? que Porque bom. tem material aqui que conecta a gente com o Criador. Então eu acho que ele dá para. Para Porque todos os a públicos, né? literatura é para todos os públicos. É, Quando a gente fala do Sagui, é um livro para todos os públicos, né? O sim, sem Jacareca, dúvida. é só a gente É. conectar com a mensagem, se colocar. Tem um poema, por exemplo, se Pode ficar à permite, vontade. que eu acho maravilhoso, porque eu fiquei assim pensando, gente, como pode um ser humano hoje, e pode, e a gente deve respeitar, mas eu fico como alguém olha para o universo, olha para a vida e não vê que existe um dispositivo, que existe um criador, que existe algo, que existe uma inteligência suprema. Como pode? E eu gosto muito de olhar as estrelas, a lua. Então, a partir daí, eu fiz esse poema. E se o pessoal me permite, Claro, nossa, que ele bom. chama Digas-me tu. Olha, Digas-me tu, qual relojoeiro ativa o Cronos universal e no compasso milimetricamente pontual mantém a ilustre agenda dos astros colossais e com maestria o ciclo dos seres passionais? Qual sábio musicista compõe do vento a partitura de cada pássaro em seu gorjeio a desenvoltura, a melopeia da brisa úmida mansa a sussurrar e as sinfonias nostálgicas dos animais do mar? Ah, digas-me tu, de quais paletas notáveis e fabulosas capta o demiurgo misturas misteriosas e nas ternas pinceladas extrai infinitas cores, cromatizando os seres, a vida e as pequeninas flores? Qual alquimista atemporal, no ateliê universal, trabalha o fluido da vida de forma excepcional, compondo reino, macros, micros e sistemas singulares em linhas infindas, criativas, espetaculares? Ah, digas-me tu, se tudo que perpassa os meus sentidos espanta o meu olhar, a Piracema, as cataratas, os sertões, as fases da lua e a caminhada das estações,
a sementinha miúda e a cigarra cantarolar, o beija-flor equilibrar, a lagarta rastejar, o olor das frutas e o cheiro da chuva da manhã, o labor dos insetinhos e da aranha tecelã, e a união de moléculas vastas d'água no vasto mar. Ah, digo-te eu, então abstraindo, rebusco os sentimentos meus, e um oráculo divinal sopra de mim, de mansinho, que a vida é embalada com terno carinho, e o cosmo todinho é cantiga do amor de Deus. Nossa, que quanta emoção! Que lindo poema, que lindo, que maravilhoso, né? Que lição para todos nós, que depoimento fantástico da fé, né? Da Sim, confiança em Deus, nossa, na força maior a que força criou e maior. move todo o universo, né? E para a qual todos nós voltaremos, né? E sempre estaremos no seu colo. Então, que coisa maravilhosa a gente estar aqui, né? Isso, assim, me despertou, né? Alguma coisa, assim, dentro de mim, que há tempos esse sentimento, assim, de delicadeza, de pureza, né? Da criatividade infantil, que a gente vai perdendo, Sim, né? Vai trabalhando e a vida vai andando e a gente acaba perdendo, né? Mas a sua fala, o seu trabalho, vai nos fazendo retornar para esse mundo e a gente precisa muito de fazer esse retorno sim, para o simples, para o cotidiano, para o mundo, né? Para esse mundo, porque afinal de contas, né, esse mundo diferente, divergente, né? E muitas vezes a gente nem percebe, sim. né? E segue. Então, assim, eu estou realmente encantada com essa nossa conversa, com essa oportunidade, né, que você dá ao Cartas de Luz, de falar sobre a evangelização através da literatura para a criança, para o jovem e para o adulto, né? E para o idoso também, né? Quantos, quer dizer, a partir daí, quantos trabalhos podem ser criados, quantos projetos podem surgir, né? Inclusive o que você estava falando, né? Sim. Vamos sair às praças com as crianças, vamos visitar os idosos que necessitam tanto, vamos ter mais compreensão com nossos pais, Sim, né? Quer dizer, ou seja, vamos tornar a vida mais leve, mais leve. né? E nessa reflexão que a doutora está fazendo, eu fico pensando, quando você comenta sobre esse resgate da, da nossa criatividade. Sim, Quando Cristo fala, vinde a mim, as criancinhas, além da simplicidade, da humildade, da capacidade de resiliência das crianças, porque sim, criança, ela é assim, criança, a gente que trabalha com criança, e eu trabalho ainda com crianças, né? Eu trabalho na supervisão, no CEMEI, CEMEI Major Prats, de Educação Infantil. Criança está ali brincando, aí ela cai, rala ali os joelhinhos, chora, mas daqui a pouco levanta, brinca, às vezes desentendeu com o coleguinha, mas no outro dia, na mesma hora, já está todo mundo bem. Então, criança tem essa capacidade de superação. E eu acho que urge a gente, adulto, agora, acordar a nossa criança. Despertar a criança, porque despertar a criança é despertar os nossos sonhos, é despertar a criatividade, essa criatividade, as potencialidades divinas que tem dentro de nós, porque cada ser é dotado, possui os dons, possui a genética divina, a genética espiritual, que é a sua criatividade, são seus talentos.
E só aquele que ainda não enrijeceu como adulto fechado, sabe, bitolado, só aquele que tem a leveza, que tem o jogo de cintura da criança, aquele que tem a capacidade, porque ao adulto que guarda, o ser que cresceu, que guarda a sua capacidade de infância, a sua capacidade de sorrir, de cantar, aquele que ainda não enrijeceu, ele consegue perdoar, ele Sim. consegue relativizar, ele consegue se colocar no cantinho do outro antes de emitir qualquer opinião. Então, tem um autor que chama Walter Kohl, se não me engano, ele fala que todos os dias nós devemos deixar nascer dentro de nós a criança, o olhar de criança, o sentimento de criança. E tem uma orientação, doutora, belíssima, no livro Voltei, que falávamos ainda há pouco. Sim, No livro verdade. Voltei, uma das orientações que o senhor Jacó, respeitável Frederico Figner, uma obra maravilhosa que eu Maravilhosa. convido a todos nós espíritas a lermos, a degustar essa obra, a apreciar essa obra todos os dias na cabeceira. Ele recebe a seguinte orientação: Jacó, vai ser menino, Jacó. Deixa de ser um homem de negócios, preocupado com números, com controlar, com pensamentos. Deixa de preocupar com regras, com formalismos. Deixa de preocupar com hierarquias. Vai ser menino, Jacó. E ele vai ser menino, gente. Ele volta ao final do livro ao banco de escola, num Exatamente. grupo onde ninguém o conhecia, no anonimato. Olha, a reencarnação é a bênção do anonimato, da gente esquecer quem somos nós. Então nós precisamos lembrar, estamos aqui na Terra, encarnados num banco de escola, esquecendo de toda aquela bagagem consciente do que nós fomos, justamente para quê? Para voltarmos a ser meninos, para voltarmos a ter a plasticidade de sentimento, a plasticidade corporal, a plasticidade de errar, voltar, pedir desculpa, a plasticidade de pedir perdão, de abraçar, a plasticidade de voltar a caminhar, exercer a nossa criatividade. Cada um é bom em alguma coisa. Cada um precisa aprender alguma coisa. É isso que é ser criança. É. É ser moleque na vida, entre aspas, mas o moleque divino, o moleque que sorri, que canta, que quer aprender, que nada está pronto. Não, nós não estamos prontos. A gente acha que nas nossas hierarquias institucionais, quaisquer que sejam, já estamos prontos, não. Enquanto juíza, está É, aprendendo. Às vezes muito, alguém que está ali sentado te é, ensina alguma coisa. muito. Às vezes a criança ali que eu atendo me ensina. Isso é ser criança. Isso é estar com a infância dentro de si. Na verdade, a reencarnação é uma oportunidade Nossa, de aprender e ensinar, né? É como aprender fala a a ensinar questão lá do Livro dos Espíritos, né? É um sendo instrumento do do progresso do outro. outro, né, Cáritas? Sim, E verdade. nada como a criança para ser um instrumento nosso de aprendizado, né? De tantos valores, como ela nos ensina, né? Cáritas, nossa amiga, como foi boa, como está sendo boa essa nossa conversa. Mas nós temos um tempo, né? E temos que respeitar esse tempo. E é por isso que eu queria te fazer mais uma pergunta. Quais são os seus outros projetos literários? Sim, temos sim, temos. Eu produzi uma escrita que já vem, na verdade, como eu havia falado, temos várias produções escritas. Sim. Tenho vários textos, 12 textos Ah, infantis, poemas sobre crianças. Então, eu enviei para a editora, a minha expectativa era de colocar tudo num livro só, numa coleção, correto. um livro só com vários textos, a bicharada da prosa. Então, a Marismar Borém, que também é escritora infantil, muito conhecida, muito respeitada, ela sugeriu eu produzir
uma coleção com livros, né, Ser individuais, os individuais, assuntos individuais. os assuntos. É. E aí o Vitor já está ilustrando 5 livros. Então eu Que tenho um livro bom. sobre o tamanduá Tata Bandeira, que é um tamanduá ativista. É um tamanduá que está preocupado com... Ele tem aquele rabo grandão, né? Então ali ele levanta a bandeira da paz, Que sabe? bom. A gente tem a gente tem também a borboleta, tem a borboletinha que vem de uma lagarta, sabe? Que tem a questão da transformação, bem bacana também. Tem o sapo guto. Então, são todos textos que eu fui construindo ao longo da minha experiência enquanto educadora. Ah, Todos. que E todos maravilha, tecidos gente. assim com poema, com alegria. Tá ficando bem bacana, bem bonitinho. Ah, com Gostaria de certeza. lançar em setembro, mas vamos ver. Vai dar certo. Vai dar certo. Com certeza. Então, Caritas, eu quero te passar a palavra novamente para você se despedir, né, dos nossos internautas, por enquanto, porque você vai voltar, né? Claro. E aí, mais um motivo, a obra está, né, quase. Nós vamos ter a alegria, né, de estar compartilhando com você, se Deus quiser, né? Sim. E vamos fazer outras entrevistas sobre esse Vamos. assunto, sobre outros, né, dependendo. Sim. Aí, mas queria que você se despedisse da forma que você achar, que seja com poema, que seja com, né, da maneira que você se sentir melhor. Então, eu agradeço muito o convite, a alegria de estar aqui falando assim de coisas que é da alma, né? Que é da alma da gente. A oportunidade de revelar os nossos sentimentos. E eu me despeço com um poema. Ele está na parte, numa das partes finais do livro. O poema chama Tempo de Amar. Ele é bem curtinho, Ah, que lindo. mas é muito bacana. Ele vai falar assim: Tempo de amar. Não tocamos no tempo, mas o tempo nos marca. Não pegamos no vento, mas o vento nos abraça. É tempo de dar tempo para ver o tempo passar. É tempo de ser vento e nas pessoas tocar, pois o tempo, suavemente, nos cabelos do vento, anuncia contento e atento que é tempo de amar. É tempo de amar, meus irmãos. É tempo de amar. Vamos trazer o amor para dentro de nós e transbordar esse amor nas diversas experiências e vivências de cada um de nós. Muito obrigada. Caritas, nós é que já agradecemos mais uma vez a felicidade de tê-la aqui e de ter essa expressão e esse carinho tão grande com o nosso canal. E esperamos, como já dissemos, que você retorne. Sim. Vamos aguardar, né, o lançamento das Sim. outras obras. E eu quero dizer para os nossos internautas, de modo especial, que é uma alegria encontrá-los aqui. Sempre é um prazer. Espero que vocês contribuam com o nosso trabalho, nos dando a honra de serem nossos seguidores, mas não somente serem seguidores, de efetivamente estarem ouvindo, estarem assistindo às entrevistas, porque são pessoas que vêm aqui, dedicam seu tempo ao trabalho espírita. E são pessoas que podem nos dar respostas necessárias ao nosso caminhar, como Caritas hoje nos deu tantas direções e tantos direcionamentos para a nossa vida através da literatura. Então, Caritas, muito obrigada. A todos vocês, muito obrigada. Façam perguntas, podem nos enviar cartas, e-mails, comentem no canal, para que a gente possa ir aperfeiçoando também o nosso trabalho. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Muito obrigada.